Olá pessoal, boa tarde. Voltamos aqui novamente. Agora há pouco caiu, não deu pra ver, não deu pra continuar. Ah, legal. O Henry entrou agora. Não, entra na minha sala. Saia da sua e entra na minha. Fala, Fábio, tudo bem? Pessoal, já já a gente começa. Está só esperando aqui o convidado entrar para a gente bater aquele papo e tentar entender aí como funciona os óleos essenciais na nossa vida, para trazer mais saúde. Tivemos 4 lives essa semana, né? Essa é a 4ª live. A semana que vem nós vamos ter a semana também de live. E o tema vai ser sempre iguais, sobre óleos essenciais, mas cada dia nós vamos falar sobre os óleos essenciais em determinados problemas de saúde. Hein, está me ouvindo? Oi, Zilda, tudo bem? Você estava ouvindo seu pai agora há pouco também, quando ele estava falando ou não? Era outra sala que ele abriu, ao mesmo tempo que eu abri uma sala, ele abriu uma também. Opa, ele entrou agora. Ah, agora sim. Agora deu certo. Ah, agora deu certo. Aquela outra sala que você abriu era uma sala sua. E aí é como se você estivesse fazendo a live. Agora essa não, agora essa sou eu mesmo. E aí, Grande Flora, Ok, tudo bem? Consegue me ouvir bem? consigo te ouvir bem. Ah, legal, bacana. Cara, obrigado por você estar conosco aqui. Vi que seu filho também entrou aí na sala. Tá conosco aqui o Henry. Obrigado aí. Essa semana está sendo uma semana especial. Muitas pessoas perguntando, tentando entender. Alguns mandam perguntas. E aí eu estou passando essas perguntas para cada convidado que eu estou falando, né? Mas está sendo muito bacana, porque as pessoas estão abrindo a mente para os óleos essenciais. E esse é o objetivo, viu, pessoal? Cada dia dessa semana nós tivemos, de quarta até hoje, uma live. Semana que vem nós vamos ter a semana inteira de novo. Cada dia é algo novo, cada dia a gente vai ensinar sobre os óleos essenciais. E na vida de pessoas comuns, como é o Florent, que está como convidado hoje aqui. E assim, que de certo momento não entendia nada de óleo, certo, Florent? É Florent Justamente, mesmo? Florent, Florent. Porque como é que se diz? Francês? é francês. Ah, então É tudo bem. francês. Eu não sabia, então. Florent. Florent. Isso. Ok. E não entendia nada e hoje sabe muito sobre os óleos e usa os óleos todos os dias. Então, eu vou pedir que ele se apresente primeiro, ele passe um pouco quem é essa pessoa, quem é esse ser humano aí que usa os óleos na vida dele e que usa todos os dias, né? Então, fique à vontade, o tempo é seu aí para se apresentar e dizer aí um pouco da sua vida para nós aí. Ok, meu nome é Florent Hervé Jaqueline Lambert Damas. O nome é Nossa. comprido, E mas difícil. o Florent vem da minha mãe, que se chama Florence. Então seria o masculino do nome dela. Eu sou do Haiti, Uhum. mas vivo no Brasil há mais de 30 anos. E eu gosto muito daqui. Me casei com uma brasileira. Tenho 3 filhos, dos quais o Henri,
que está nos acompanhando é o mais velho. E eu chamando de Henry. Tranquilo, olha, pode ser. Eu vou falar assim. Fica à vontade, não tem problema. E realmente é um prazer, eu quero agradecer pelo convite, Fábio, pelo convite de estar contigo nesta live e poder falar sobre algo que mudou minha vida, que são os óleos essenciais. Desde quando você conhece os óleos? Eu conheço os óleos desde 2018, segundo semestre de 2018. Legal. E aí, desde então, usa direto, é algo presente na sua vida? Na verdade, eu sempre estive voltado a buscar coisas naturais. Eu sou filho de médico e, inclusive, nós viemos ao Brasil porque meu pai veio fazer especialização em câncer. E, desde então, na verdade, desde que eu me lembro como pequeno, lembro do meu pai falando sobre buscarmos opções naturais e evitarmos usar remédios. Então eu cresci com essa ideia de que, porque meu pai sempre dizia, olha, remédio sempre tem o efeito colateral, né? E aí para você resolver esse efeito colateral, você vai ter que tomar outro remédio, que também vai ter um efeito, aí vira uma cadeia sem fim. Então eu sempre busquei coisas naturais e sempre evitei tomar remédios, né? Eu sempre tive uma vida muito saudável, praticando esportes. Então, realmente, hoje eu estou com 50 anos, né? Então, é novo. Eu acho que eu tô bem, aparento bem. estar bem. Não, o moreno também tem um lado que ele não fica velho, né? Ele muda até o penteado, mas não fica velho. Agora cortei os cabelos. Né? Cortei os cabelos que estão começando a embranquecer. Olha aí. Pois é. E o interessante é que, através de um amigo, eu acabei... Uma amiga mencionou, o marido de fulana, da Eliane, tá na Doterra, ele tá com os produtos naturais, né? E aí eu falei, opa, eu quero conhecer. Produto natural é comigo mesmo, eu quero conhecer. Né? Fala para ele me procurar. E aí acabei tendo contato através do Brad, né? Que esse amigo não podia vir, ele mandou o Brad para... E desde então eu achei a solução para os desafios. Né? Agora a pergunta você disse que sempre gostou das coisas naturais, mas tinha alguma coisa específica que você queria usar os óleos ou não? Não tinha nenhum problema de saúde que você achava necessário usar? Eu pergunto isso assim, na porque verdade... o Brad, por exemplo, ele tinha um problema de ansiedade, né? Depressão e ansiedade. Então os óleos o ajudaram muito nesse sentido. Ontem nós falamos com a Ângela, que já tinha um problema da questão da menopausa. Na quarta nós falamos com o Wendel, e o Wendel tem um problema de diabetes e na época estava com tuberculose. Então, assim, todos eles tiveram algum motivo, e a pergunta agora é para você, foi só por conta do natural mesmo, ou você tinha algum problema que queria resolver também com o natural? Eu não tinha nenhum problema específico, assim, de uso prolongado. Mas o que acontecia eventualmente é que sempre que eu tinha que participar, seja de um procedimento cirúrgico, às vezes, ou outros, os médicos normalmente nos dão antibiótico. Né? E a gente tem que tomar os antibióticos por aquele período que eles recomendam. Sim. E a partir do segundo ou terceiro dia que eu tomo antibiótico, eu fico todo estragado. Eu mexe com o estômago, mexe com a pele, eu fico mal, é complicado. Então, isso sempre me incomodou, né? Sempre que eu precisava de uma situação e o médico me recomendava antibiótico, isso me incomodava porque eu passava um período ali bem complicado, 1 ou 2 semanas complicadas enquanto tomava o antibiótico. E a solução foi através da Doterra, realmente, que tem a opção de produtos naturais, como o orégano, por exemplo, que pode ser tomado em cápsula, e que é um antibiótico natural. E com a vantagem de que, normalmente, o
produto farmacêutico ele só tem um princípio ativo. O produto natural, ele tem mais de 100 princípios ativos. Então, hoje você trocou. Hoje você trocou a farmácia, o produto farmacêutico, pelos óleos. Sim, justamente. Então, sempre que eu tenho algum probleminha, que eu percebo que não estou legal, que eu precisaria eventualmente de alguma coisa anti-inflamatória, eu tomo 1 ou 2 gotinhas de orégano, ou passo embaixo dos pés, ou então tomo em cápsula gelatinosa, e aí eu fico tranquilo. Né? Bem melhor Posso do que... tomar. Não, Sim, e é bem melhor do não, que... não vai fazer o mal que os outros fazem, né? Justamente. Eu vi que você estava falando dos óleos da Dom Terra. Você já chegou a usar outros óleos de outras empresas ou não? Já começou na Dom Terra, já se apaixonou pela Dom Terra e por quê? Por que os óleos da Dom Terra? Bom, eu de fato nunca tive contato com óleos essenciais de outras empresas. E o que me chamou a atenção é que eu conversava com esse amigo que esteve nos Estados Unidos, ele acabou tendo contato e por consequência, ele recomendou e ele falou, olha, o Sérgio tá com isso, tá trabalhando com isso, e eu falei, poxa, então vou ligar pro Sérgio me procurar, que me interessa. Então foi direto para... Eu confesso que aqui no Brasil nós não tínhamos um mercado confiável, Sim. né, de óleos essenciais. Não, e até então, hoje, com a Dolterra, ele tem um mercado mais confiável. Mas nós, brasileiros, ainda temos um pé atrás. Muitos brasileiros ficam naquela, será que funciona? Parece conversa para boi dormir, né? Porque essa é a realidade de muitas pessoas. Elas não têm essa fé que o negócio funciona da forma que deveria, né? E quem usa sabe que é funcional, mas quem não usa ainda tem... É aquela coisa, né? O famoso São Tomé, né? É preciso ver para crer. E isso acontece, infelizmente. Aí você conheceu e daí para frente tornou-se algo presente na sua vida. Eu comecei a utilizar. Eu lembro que na semana que eu recebi o meu kit, né, que eu achei interessante comprar um kit e ter já uma gama, que a própria Doterra, ela já separa dentro do kit 10 óleos que são os mais versáteis e vão atender a maioria das necessidades mais comuns que a gente pode ter. E naquela semana eu tive uma gripe, tremenda gripe. E aí, quando eu passei a participar, eles me disseram que eu poderia ter informações através de um grupo de WhatsApp, onde quando eu tivesse alguma dúvida ou questionamento, eu podia perguntar. E falei, gente, eu tô com gripe, o que eu faço? E aí me recomendaram, passa 2 gotas de peppermint na coluna, passa 1 gota de Brit embaixo de cada pé, né, e um pouco de Brit no peito, que eu tava com calafrios. Assim que eu passei o Brit, coisa de 20 segundos, os calafrios pararam. Que coisa, hein? E quando a gente fala isso, as pessoas tomam um susto, né? Porque elas dizem assim, não é possível, 20 segundos, né? Aqui em casa nós temos diversas experiências dessas que não chegam a 1 minuto. E a pessoa já começa a ver a melhora, né? Lembro que minha enteada uma vez, ela estava com um mal-estar. Ela tinha ido aqui, a gente mora bem perto de uma capela que nós frequentamos, e ela tinha ido para uma atividade dos jovens. Quando ela voltou, ela chegou aqui amarela, e ela é morena. Então ela chegou amarela. Na mesma hora, nós demos o Wine Orange, foi um dos óleos que a gente usou para ela cheirar, e demos o Gengest. E na hora, mas foi assim, questão de minuto, ela já mudou a cor dela. Eu fiquei besta, na hora eu não sabia. E agora, acredite, como a gente brinca, né? Isso é coisa de outro mundo. Não, é impressionante o efeito. E eu deitei, e no dia seguinte, eu confesso que eu não estava 100%, mas eu estava 90% bom. Que coisa. E aí, comecei a andar sempre com os olhos para qualquer coisinha, eu
arrumei uma bolsinha, eu sempre usava. E acabava ajudando. Então, fui à capela, chego para facilitar um curso de English, do inglês, né? Como voluntário. E aí tem alguém passando mal lá. O que você tem? Ai, nossa, tô mal, peraí. Leva isso aqui, passa na coluna, faz como eu fiz. E no dia seguinte ele me manda mensagem, tô 100%. Eu falei, poxa, trabalhou melhor para você do que para mim, né? Porque eu não fiquei 100%, eu fiquei 90%, mas ele ficou 100%. E, então são experiências de ajuda um aqui, ajuda outro ali. Tinha um outro amigo que estava com pedra nos rins, começou a passar mal e durante a aula, e aí eu falei, toma 2 gotas de lemon e vai tomando uma a cada hora. E aí ele tinha até cirurgia marcada, me parece que acabou nem fazendo a cirurgia. Que coisa. Não, e é como eu falo, a sombra, né? A gente tem aquele susto, é real. Você vê as pessoas Sim. falando e você não quer acreditar, pela descrença que nós temos. Mas que é funcional, né? O Henry colocou aqui que funciona, né? Entendendo assim, hoje você tem vários óleos em sua casa, usa todos os dias. Agora, qual óleo assim que você acha que você não pode ficar sem? Você tem que ter ele. E por que você gosta tanto desses óleos? Pode ser mais de um, mas qual o motivo, né? Um inseparável é o peppermint. O peppermint antes da pandemia, quando eu ia para academia, então antes de ir para academia eu tomava uma gota, passava uma gota no pescoço e uma gota diante, isso me dava disposição e mais energia para fazer os exercícios. Quando eu voltava da academia, novamente um pouco de peppermint, ou quando eu estava trabalhando, principalmente depois do almoço, que bate aquele soninho, né? Depois do almoço, um pouco de peppermint aqui na testa, longe dos olhos, e eu ficava mais focado, parece que abri os olhos. Então, o peppermint continua sendo inseparável mesmo durante a pandemia. Outro que se tornou fundamental durante a pandemia é o lemongrass. Por quê? Com a pandemia a gente acaba tendo mais lives, acaba trabalhando mais no computador e, consequentemente, os tendões acabam sentindo. Então eu passo 2 gotas de peppermint aqui nos antebraços, de manhã e à noite, antes de dormir, e isso me alivia toda aquela sensação de tendinite, né? De que os tendões foram muito usados, digitando o dia todo, e mouse, etc. Então, com a pandemia, esse é um mal que eu tenho me livrado. Então, esses são os 2 muito constantes no meu dia a dia. Acaba todo mês. Eles não acabam porque eu acabo fazendo estoque. A minha mulher até fala, nossa, outro porque eu tenho peppermint em rolon, eu tenho em gotas, eu tenho... Não, mas inclusive isso aí faz essa parte. semana... Sim, essa semana mesmo, ela estava mal, aí eu peguei o peppermint, rolon e passei ao longo da coluna dela, e ela, esse é diferente. Falei, esse é mais prático para... Não, mas isso é ótimo. Você estava falando do lemongrass, eu já não sabia disso, né? Quer dizer, passa onde as regiões que estão com dores, né? Principalmente nos tendões, certo? Sim. O Cartilagem lemongrass ele tem essa característica. Aconteceu logo que eu voltei para a academia, coisa de 1 mês e meio depois que eu voltei, que foi quando, ou seja, teve o período de adaptação, e foi quando eu comecei a treinar mais forte na academia. E aí um dia eu estava treinando pernas, e aí de repente eu senti uma fisgada aqui no joelho, embaixo do joelho, e apareceu um calombinho, né? E eu parei de treinar, e eu falei, nossa, o que é isso? Né? Então parece que o tendão se soltou um pouquinho, né? E fez um calombo. E aí o tendão estava para se romper. Eu novamente consultei no WhatsApp, pessoal, para tendão que
que pode ser rompido, falando, ó, passa lemongrass que vai colar de novo. E funcionou. Falei, tudo bem. E funcionou. Eu passei, passei por três vezes ao dia, 2 gotinhas, e no terceiro dia o calombinho já desapareceu, e eu ainda fui cuidadoso. Uma semana depois eu voltei a treinar como antes e não senti mais problema nenhum. E a partir de então também passei a usar o lemongrass quando ia treinar para fortalecer os tendões, né? Tanto nos joelhos e nas terminações das articulações. Você sabe então, para quem pratica esporte, é importante. É fundamental. No meu trabalho, ano passado, eu fui saindo do escritório e lá tem um degrau. E eu pisei errado, né? Na realidade, eu pisei, não sei como, no próprio sapato do outro lado, né? Um pé pisou no outro. E eu tropecei e eu caí. A primeira coisa que eu caí foi o joelho. E o joelho subiu um caroço muito grande, que eu fiquei assim, na primeira semana não parou. Ficou enorme e aquilo ficou doendo por meses. E aí eu descobri o lemongrass e comecei a passar esse óleo no joelho. Então hoje eu caminho todos os dias, em torno de 8, 10 quilômetros por dia eu caminho. Então automaticamente o que eu faço? Estou passando ele, o lemongrass. E isso tem ajudado, eu já percebi que está menor. E não sumiu, isso já faz 1 ano e meio aí, mais ou menos, que eu sofri essa queda. E você vê, 1 ano e meio não sumiu o caroço, mas não é porque eu estava usando óleo. Eu descobri o óleo há 2 semanas atrás, para isso. Fui lá olhar meu livro, eu disse olhar, porque o caroço não some. Eu falei, deixa eu dar uma olhada no meu livro aqui para ver o que tem, né? Esse livrinho aqui. E aí, nesse livrinho eu vi, ó, lemongrass, para isso, né? Aí eu fui lá e comecei a passar. E já está diminuindo em 2 semanas aí. Acredito que mais uns dias vai sumir. Mas não dói mais. Depois que eu comecei a usar, não doeu mais. Eu mesmo, todos os dias, caminhando aí 8 quilômetros, em torno de 6 a 8, até 10, eu sempre estava sentindo dores no local da queda. E hoje eu não sinto mais. Então, funciona. Não, Fábio, é interessante. Pode falar. Antes de você perguntar, é interessante essa vantagem dos óleos essenciais em relação ao remédio. É que você usa os óleos que você está falando. Isso. Você usa os óleos essenciais, ele vai resolver ou amenizar sensivelmente a situação, né, por vezes até cura. Então, no caso do lemongrass, em relação aos tendões, eu tive, o tendão voltou a colar e eu não precisei ficar usando o resto da vida. Eu passo por precaução para ajudar, né? Na colagem dos tendões e no fortalecimento. Mas não é uma coisa que eu seja dependente. Assim como atualmente, por causa da digitação, né, com a pandemia, eu tenho passado, né, mas não é algo que eu esteja dependente, isso é bom. Mas você ia fazer uma pergunta, por favor. Não, eu ia falar assim, você me comentou que a ideia do farmacologia, né? Se você pudesse traçar uma reta entre os dois, ou uma diferença, não uma reta, mas uma diferença, porque é interessante para os óleos essenciais e tentar evitar o farmacêutico, né? Lembrando que nós não somos médicos, né? Você é advogado, é isso? Sim, sou advogado. Então, eu sou administrador, então não somos médicos, mas entendemos, estudamos muito sobre esse conteúdo e terminamos falando algumas coisas. Isso não quer dizer que nós temos autoridade para falar dos remédios em si, farmacêuticos. Não falamos disso, estamos falando dos óleos em relação a essas doenças. Eu gosto de deixar isso muito claro para que a pessoa não diga, você está lutando, está falando mal da área farmacêutica. Não, ninguém está falando isso. Nós estamos bem claro, deixando bem claro que o mundo dos médicos continua sendo dos médicos, eles são formados, eles são instruídos para isso, mas os óleos essenciais trazem para a nossa vida coisas que eu hoje não procuro médico. E não porque eu não queira, porque está funcionando. Né? Eu fico bom, você fica bom e muita gente tem testemunhos e testemunhos que provam isso. Né? Então, é complicado. E você está me falando sobre isso. O que você pode falar em relação a isso? Eu posso falar da minha experiência de vida.
E a coisa é bastante lógica, Fábio. Eu não quero aqui passar, Florhan, você é contra remédios? Não, eu não sou contra remédios e nem vou dizer que as pessoas não devem mais usar remédios. O ponto não é este, né? A questão é, nós estamos no ano de 2020 e estamos depois de Cristo. E supõe-se que tenha pelo menos mais uns 2.000 anos antes de Cristo. Ou seja, conhecidamente, em 4.000 anos, a humanidade viveu como? Resolveu como os seus problemas? Exatamente. Sendo que a indústria farmacêutica, como nós a conhecemos hoje, ela não tem mais do que 300 anos. Ou seja, por 3.700 anos, nós vivemos como? Sem remédios. Né? Sem os remédios que a gente hoje usa. Né? Então, nós vivemos como os indígenas vivem, como, né? Os índios têm essa sabedoria da natureza, das coisas naturais. E os óleos essenciais, eles são processados há mais de... Tem histórias, né? Relatos de que são usados há mais de 3.000 anos. Né? Então, são essas coisas, essa sabedoria, né? Esse olhar para trás, puxa, então talvez há muita coisa que eu consiga resolver que eu não precise dos remédios da indústria farmacêutica. Foi isso que eu descobri. E eu tenho procurado usar, né, na minha vida. E tem me feito muito bem. Então, é isso que eu quero falar sobre a minha experiência. Não tenho a pretensão de dizer que não se deve mais usar remédios ou coisas assim. Não é esta a ideia. Nem pode, né? Nós não temos essa formação. Sim. Você vem de família que o pai era médico, né? Exato. Eu cresci no Nordeste, no Rio Grande do Norte. E aí lá, meus pais, eu ia no médico. Mas a maioria das doenças que eu tinha, meus pais curavam com remédios da natureza. Todos Sim. eles. E tinha garrafadas que eles traziam, as garrafas cheias de coisas de planta, de folhas, de troncos, de raízes. E nós tomávamos aquilo. Existia na época, eles falavam lambedor, né? Eu não sei se você chegou a conhecer, por em si não ser daqui, mas está aqui há 30 anos, talvez já ouviu. Esse lambedor era tiro e queda para qualquer gripe que nós tínhamos. Tava gripado, minha mãe deixava lá cozinhando aquele monte, e entrava o quê? Hortelã, né? Eucalipto. Então, eram coisas que cuidam desse lado da gripe mesmo. E nós tomávamos de manhã, depois do almoço, na janta, e funcionava, né? O Henry está falando que lá no Ceará ainda tem. Tem, eu sei que tem, o Nordeste inteiro tem. Aqui parou mais um pouco, mas se você for numa feira pública aqui, dependendo da feira, você vai achar garrafada. Na região Norte e Nordeste, é muito forte isso, né? Aonde não há hospitais ou atendimento médico abundante, as pessoas têm que se virar de alguma forma. E elas se voltam a quê? Elas se voltam ao que está acessível, as coisas naturais. A natureza está à disposição aonde quer que você esteja neste planeta. Nem sempre você vai ter acesso a um médico, nem sempre você vai ter acesso a um hospital, e por isso as pessoas têm à disposição as coisas naturais. E essas mesmas coisas naturais podem ser usadas mesmo aqui em São Paulo, ou em qualquer lugar onde você esteja no Brasil, em grandes cidades, você pode ter a natureza à disposição. Sim, eu não tenho dúvida. O interessante é entender o seguinte, os óleos essenciais nada mais é do que a natureza. Nada mais. Só se tornou um óleo. E que muitos deles podem ser ingeridos, né? Outros podem só ser tópicos, só para passar na região, como você deu o exemplo do lemongrass. E assim, outros são simplesmente através do cheiro, que pode ser até na mão, né? Aqui eu tenho um difusor, mas a gente usa de acordo com a necessidade. Agora, no almoço mesmo, eu ingeri 7 óleos. Né? Foi o de lemongrass, gengibre,
Eu não vou falar todos agora, para lembrar. O Peppermint, o Gengeste, Cássia e falta um, não lembro. Bom, eu coloquei, tomei num dedinho de água. E antigamente, essa cultura de tomar, ninguém falava nada. Aí hoje existem algumas pessoas que defendem que os óleos essenciais eles não devem ser tomados. Pessoal, eles não devem ser tomados por existir muitos que não são puros, né? O da Donterra, eles são puros. E eu vi que você falou aí que usa os da Donterra. Tem um produto, tem uma coisa específica assim que você fala, por que o da Donterra? Sim, justamente por causa do CPTG. O CPTG é um selo criado pela Doterra que significa certificação de pureza testada e garantida. E o CPTG ele é monitorado por uma empresa que não é da Doterra, ou seja, é uma empresa à parte que ela fiscaliza a pureza dos óleos da Doterra. Então a Doterra ela tem um sistema, laboratórios para testar, e ela testa e retesta, tanto desde quando o óleo essencial ele é produzido, chega na Doterra e depois quando ele sai engarrafado. E, então, essa é a diferença, a preocupação com a pureza daquilo que é natural. Né? Entendi. Então, hoje, qualquer pessoa pode usar os óleos essenciais? Sim, hoje qualquer pessoa que queira pode usar os óleos essenciais e obviamente, vai tomar os seus cuidados, mesmo o óleo essencial, ele impõe responsabilidade. A gente não pode usar à torto e à direito. E o interessante é que é uma coisa de autodescoberta. Porque, por exemplo, o lavanda, para mim, ele é bastante calmante. Né? Eu uso para ficar calmo. Mas eu conheço pessoas que quando passam o lavanda ficam extremamente agitadas. Isso é pela característica bioativa. O que é isso, bioativo? É que o que é natural, ele percebe que o teu organismo precisa de algo específico. Então, uma pessoa que é calma excessivamente, talvez ela precise ficar um pouco mais agitada. O seu organismo precise de aceleração. Então, aquilo que é natural vai fazer esse efeito bioativo, que, dependendo da pessoa, pode ser o inverso do esperado. Mas aqui, muitas vezes, é o que o seu organismo está precisando. Né? Então, o nosso organismo ele é mais sábio do que nós. Né? Isso é verdade. Então, no uso do óleo essencial, temos esse grande benefício. E a descoberta está aí. A gente tem uma ideia básica do que cada óleo pode ajudar e favorecer, mas nada mais interessante do que usar para ver como é que ele vai reagir no meu organismo, no que ele vai me favorecer. Né? Qual seria o óleo ideal quando eu quero ficar tranquilo, qual seria o óleo ideal quando eu quero ficar mais focado, mais ligado nas coisas que eu preciso fazer e assim por diante. Você falou do lavanda. O lavanda, para mim, se eu for cheirar, eu tenho que cheirar à noite, porque é deitar e dormir. No outro dia o olho ainda está pesado, viu? Mesmo se eu dormir aí minhas 8 horas ou 7 horas, ele vai acordar pesado. Então, mas eu conheço gente que pode tomar o vidrinho todo, os 15 ml, que não vai resolver. Sim, de fato. Não vai fazer, não vai fazer nem cócega, essa é a realidade. Cara, é uma realidade que nós não temos como criar um padrão. Existe, digamos assim, existe o padrão, mas não é um padrão de regra, né? Cada pessoa tem a sua particularidade e automaticamente foi muito boa essa explicação que você deu aí, porque cada pessoa tem o seu jeito, né? O seu corpo é quem comanda ele, né? Então, automaticamente, sim, nada melhor do que ele descobrir quais são os melhores óleos para ele. Pensando nisso, eu acredito que toda casa deve ter os óleos essenciais. Então, assim, para você, quais seriam os óleos assim que não pode faltar na sua casa ou na casa de qualquer ser humano, independente, seja da Donterra ou seja de qualquer outra empresa, mas qual óleo que ele deve ter? Eu me baseio no que a própria Doterra já recomenda, ou seja, dentro de um kit
de óleos da doTERRA, você tem pelo menos 10 óleos que são básicos. Dentre eles, o Peppermint, que é o meu O queridinho. predileto, né? Você tem também o Deep Blue, que para músculos, dores e etc., questões inflamatórias, cortes, né? Ele é um cicatrizante interessantíssimo, né? Então, eu lembro que quando nós não tínhamos aqui ainda o Helichrysum disponível, né? Que é um dos cicatrizantes naturais, eu lembro de minha filha se machucar e, vamos passar o Deep Blue e, sabe, a cicatrização se fazer e parar o sangramento e coisas assim. Então são esses 10 óleos que estão no kit, eles são realmente os essenciais. Sim. Aí entra o lemon, né? Eu acho que tem que ter o Sim. limão siciliano, que é um óleo que vai ajudar no teu pH, ou mesmo vai tirar um pouco do excesso de líquido que o nosso corpo ele automaticamente absorve. Aí tem o Gengeste, que eu acho que é fundamental também. Vai entrar nesse padrão Sim, dos 10, né? O o orégano, Zenzé, uhum. Orégano como antibiótico natural, sim. fantástico. O Para mim Breed, é importantíssimo, né, ter um antibiótico natural. O Brit, para questões respiratórias, né, também fantástico. Né, eu vivo em São Paulo, o tempo muda. né, o tempo muda de um momento para o outro, É várias no vezes mesmo, no dia. Né? várias vezes no dia. Às vezes temos todas as temperaturas num dia só. Né? Então Eu o sei, eu Brit vivo aqui. realmente é fantástico nesse sentido. Aí nós temos. Seria uma farmácia. Antigamente, nossos pais tinham aquela caixinha de remédios, né? Então, hoje o Uhum. ideal é que você tenha a caixinha dos óleos, né? E nele você tem os óleos principais. Então, por exemplo, você tem um calmante, você tem um para barriga, quando você tiver um revertério aí, uma diarreia ou qualquer outra coisa. Você tem para ansiedade, que eu acho que é importante, tem esses momentos. O lavanda, eu adoro ele para cicatrizar também. Já usei, principalmente para queimadura. Já usei ele bastante mesmo. Para a pele, né? Isso, Ou mesmo na parte estética também, né? Para sim. suavizar a pele, né? Para ter um É, efeito. inclusive alergias, né? Eu gosto dele Uhum. bastante para alergia, porque esse tempo eu estava com uma coceira e não passava, e não tinha nada, sabe? Você olhava, a pele estava normal, mas não parava de coçar. E eu fui, o médico passou antibiótico, tudo, eu tomei, passou. Quando eu terminei o remédio, uma semana depois já Voltou. começou, voltou. E aí eu peguei o lavanda, comecei a aplicar o lavanda com óleo de coco. E aí todos os dias, terminava meu banho, eu passava e parou. Total, assim, parou total. De vez em quando quer voltar, mas é a coceira do corpo humano normal, né? Que Uhum. nós temos, não adianta. Não é mais aquela alergia, né? Ontem até na live falei da experiência da minha enteada, que ela tinha uma alergia fazia 5 anos e ela não melhorava. E hoje ela não tem mais essa alergia. Né? Então ela tratou totalmente com os olhos. Enquanto ela usou só remédio de farmácia, nada melhorou. Quando ela usou dos olhos, pronto, mudou tudo, né? E Que aí bom. a gente tem o lemon, o gengeste, o pepper, breed, orégano, tangerina, copaíba. Adoro copaíba. Uso 3 vezes ao dia, viu, gente? Uma gotinha debaixo da língua para ansiedade é uma beleza. Então use porque vai fazer diferença. Qual mais que tem dentro do kit? É tantos que a gente termina On esquecendo. Guard. On guard, O On Guard. imunidade. Você Imunidade, pode falar. alívio contra uma dor de dente inesperada, né? Normalmente, dor de dente é normalmente no domingo ou num feriado prolongado. Ou à noite. À noite, que não tem Boa médico noite. nenhum. Não tem médico, não tem para onde ir. Você está num lugar inacessível. On Guard, né? Põe uma gotinha de On Guard em cima do dente que está doendo, você vai ter o alívio e poderá se tratar posteriormente, né, com a pessoa, com o dentista, sem essa urgência. Eu,
ao entrar na Donterra, o meu objetivo foi usar o OnGuard. Porque minha esposa tem imunidade baixa. Então eu precisava aumentar a imunidade dela. Adoecia muito facilmente. E aí quando eu usei o OnGuard, daí para frente, melhorou muito. Mas quando eu digo muito, não é 10% não. É coisa de 90%. Né? Então, para mim, ele não falta. Tem outros, eu adoro o Wine Origin, me dá aquele ânimo, aquela energia. O Tangerina também. Então, assim, pessoal, eu acho que é interessante a gente pensar o quanto essa natureza pode estar na nossa casa sem nos prejudicar. Como ele falou aí, a questão da farmácia, né, dos produtos farmacêuticos. Eles vêm para fazer o bem naquele determinada coisa, mas ele tem uma sequela, ou não uma sequela, ele tem um efeito colateral, né? Então você tem que avaliar até que ponto isso é bom ou não. E quando você põe isso na balança, isso tem um peso primordial. Hoje, a gente aqui em casa só compra remédio em último caso. Tentamos primeiro tratar com os olhos, e aí se vir que não vai funcionar, não que não vai funcionar, talvez o sintoma está tão grave que não dê para funcionar imediato como nós queremos, porque nós somos imediatistas, né? Queremos tudo na hora. Eu estou sentindo uma dor, eu quero que passe agora. E aí eu vou para um remédio aí, os famosos Lax, né, da vida, que eles terminam ajudando a gente e passa rápido. Coisa de meia hora você não está sentindo mais nada. E o óleo, talvez, dependendo do óleo, da quantidade e as vezes que você usar, ele demora um pouco mais. Né? Mas bacana, gostei demais de estar com você hoje aí. Foi um ensinamento entender aí como você usa os óleos na sua vida, na sua casa. Essa semana tem sido uma semana maravilhosa, as pessoas aí estão vindo no privado fazer perguntas, tentando entender, justamente porque é algo novo para muita gente, para algumas não, mas para a grande maioria dos brasileiros, por mais que a gente usava no passado com nossos pais, mas é algo novo os óleos essenciais. A questão da natureza não. Oi? De fato. De fato. Você vai falar com um avô, uma avó, um pai, uma mãe, ele vai dizer, não, esse hortelã serve para gripe, um exemplo, né? Ele vai falar de cara, não, pode cozinhar e deixar criar um mel que vai trazer um resultado. Então, não é diferente. A única coisa é que ali tem uma mistura, foi a fervura, tudo isso, e a fervura, querendo ou não, mata muitos, como é que fala? A qualidade da pureza, né? E aí e a extração da forma natural como é feita, ela não vai ter isso, ela vai aproveitar 100% daquela pureza. Então, essa é a grande diferença. Você ia falar alguma coisa? Não, eu estou muito feliz dessa nossa conversa. Eu estou aparecendo? Não sei se... Tá sim. Você não está vendo você? Acho que minha tela está com algum problema, que eu até fiquei na dúvida se eu estava aparecendo. Mas tranquilo. Eu estou muito feliz com essa nossa conversa. Eu acho que a ideia é trazer essa percepção de que existem várias formas disponíveis para resolvermos os desafios e as situações que nós possamos enfrentar, sejam emocionais, sejam físicas, né? A natureza dispôs. E Sim. Nós vivemos em 2020 e temos à disposição, além dos remédios farmacêuticos, também opções naturais, que nossos, como você mesmo mencionou, nossos avós, nossos bisavós já utilizavam e que nós podemos usar com mais confiança ainda hoje. Eu falo que eles usavam com naturalidade. E nós temos um pé atrás, eu não sei porquê. Se eu, por exemplo, eu usei isso na minha infância e adolescência. E hoje eu acho que a comodidade, aquela questão de você ir ali na esquina e ter uma farmácia e você comprar, não, eu vou escolher aqui, já estou na farmácia, vou levar aqui Doflex, paracetamol, dipirona, já leva aqui um monte e pronto. Então essa comodidade faz a gente não olhar para os olhos ou para a natureza da forma que deveríamos. E não é difícil de olhar, né? É funcional. Uma coisa é certa, é funcional. Porque só essa semana eu falei com 4 pessoas que contaram centenas de experiências aí. Na semana que vem eu vou falar com mais 6 pessoas diferentes que vão trazer N situações. E por que eu estou fazendo essas lives?
Na realidade, a grande maioria das pessoas que estão no meu Instagram, eles não sabem que existe. 80% ou mais não sabem. Então, o intuito é fazer com que eles vejam, primeiro as lives ao vivo, mas está gravado e está salvo lá no IGTV. Então, assim, pessoal, curte aí, bate um coraçãozinho aí pra gente, porque a gente está aqui num pleno sábado, 17 horas, e vocês também estão à disposição. E vai ficar disponível, vai ficar aí. Depois eu baixo esse vídeo, coloco no canal do YouTube também. Então, assim, tudo isso está trazendo muita qualidade. E as pessoas realmente estão vendo a importância dessa questão natural. Eu estava conversando com minha esposa hoje, a patroa dela, por exemplo, ela gosta de coisa natural. Eu falei, ela conhece os óleos? Não. Eu falei, então, ó, já mata 2 coelhos com uma caixa d'água só, né? Uhum. Já fala dos olhos para ela. É uma realidade. E as pessoas não sabem de verdade. Esse conhecimento que você trouxe hoje para nós aí, e que a Ângela trouxe ontem, o Brad e o Wendel trouxe essa semana, são muito ricos, né? As pessoas estão aprendendo algo novo. E tá aí, é uma prova concreta, um ser humano comum, que não vive em outro mundo, que não está inventando, ele prova isso. Então, assim, eu sou muito grato, quero te agradecer. Pessoal, obrigado por vocês estarem na live. Eu sei que hoje é um sábado, 5 horas da tarde, mas assim, eu estou muito feliz em poder fazer isso. Semana que vem, de novo, à noite, às 20 horas da noite. Entrem, participem, mandem pergunta. Cada dia é uma pessoa diferente. Semana que vem nós vamos falar com o Everton. O Everton conhece mais ou menos os olhos há uns 2 a 3 anos. Então, é desde 2017 que ele conhece. A Dom Terra não estava nem no Brasil. Esse tipo de coisa que eu quero espalhar, né? Eu quero mostrar que existe, que é funcional e que é bom, né? Então, dá uma curtida, compartilha com os amigos de vocês. Eles precisam entender o quanto o óleo vai ajudá-los, né? Deixa a palavra com você aí para se despedir. Fique à vontade. Mais uma vez agradeço pela oportunidade. Eu não sou um especialista, eu não sou um médico, como você disse, eu sou uma pessoa comum que sempre teve uma preocupação, justamente pela formação do meu pai como médico, pela nossa educação, de buscar coisas naturais, né, coisas que pudessem nos trazer mais tranquilidade. Então hoje eu não tomo, nem minha esposa nem eu tomamos nenhum remédio, não temos diabetes, não temos problema nenhum, né? Vivemos uma vida plena e saudável, e em muito eu devo aos olhos. Que bacana, que legal. Ó, pessoal, feliz demais por vocês estarem aqui. Deixa eu ver só se alguém mandou alguma coisa. A Sueli falou bem esclarecedor, a Aparecida bateu palma, a Tânia, parabéns pela iniciativa. Obrigado, Palma, Sueli! O André mandou um oi aqui. Sim, aparece sim. Você falou que não estava aparecendo? O pessoal falou, está aparecendo sim. Deixa eu ver se teve alguma pergunta aqui. A Aparecida mandou, então, ele também ajuda quem tem desgaste na cartilagem. Isso, o Lemogress, né, Aparecida? A Sofia, também adoramos o Pepperman. Que bacana. Olha como tem gente aqui. Quer dizer, não foi só o Florhan que... É Florhan, rapaz. Eu vou aprender seu nome, viu? É uma mistura de flor com rã. Florhan. Também o nome desse, né? Fica difícil. Mas tudo bem. Pessoal, obrigado. Um ótimo final de semana. Qualquer dúvida aí, a gente está à disposição, tanto ele como eu. A ideia é essa, é espalhar, é ajudar. E conte com a gente, beleza? Obrigado mais uma vez, meu amigo. Ajudou muito isso aí. Obrigado, Fabio. Tchau, tchau. Obrigado a todos pessoal. que participaram e assistiram. Tchau.